Olá pessoal, eu sou Aguinaldo Guimarães, esse é o simulador de Mega Sena, um simulador de loteria Mega Sena, desenvolvido com JavaScript, CSS e HTML. Nós já estamos aí na reta final do nosso projeto, se não for esse aqui o último, talvez só mais um vídeo. Vamos ver se não vai ficar muito longo. E o que a gente vai fazer agora é personalizar a cor do tema aqui, ó. Vamos fazer uma opção de mudar o tema para o tema Dark e esse tema Light, que é o que a gente já tem aqui. Para isso, pessoal, eu vou colocar um elemento aqui, que é para quem é do back-end aí do C Sharp, é o Radio Button, né? Só que em front-end aqui ele se chama Switch. Então eu vou acessar aqui o site, ó, do W36Q e vou vir aqui, ó, e vai ficar esse elemento aqui, tá vendo? A gente vai colocar esse elemento lá na tela, tá vendo? Não vamos sofrer, já tem tudo pronto aqui. Então, ó, tem duas opções. Aquele retangular, que é esse aqui, e o redondo. O redondinho é mais bonito, né? Então vamos pegar ele. Pegar com comentário também. Vamos vir aqui no... Deixa eu minimizar aqui o software de gravação. Vamos vir aqui fora do nosso container aqui, ó. Antes do container. Eu vou colar ele. Beleza. Deixa eu só dar um tab aqui para alinhar. Perfeito. Alinhado. E aqui eu vou colocar uma div antes, porque eu vou personalizar. Div. Eu vou dar uma classe para essa div. Class. Se vocês estiverem escutando um barulho de fundo aí, é que tá tendo obra na casa do lado aqui, pessoal. E aí tá um pouquinho barulhento, mas não vai atrapalhar o nosso vídeo a ponto de vocês não escutarem. Então vamos lá. Alternar tema, o nome dessa classe. Eu vou dar um enter aqui e vou jogar tudo isso que eu copiei lá do W3C para cá. Ó. Ctrl X, Ctrl V. Beleza. Se eu dar um Ctrl S e olhar aqui o meu projeto, deixa eu minimizar novamente. Como que fica? Ó? Fica só um checkbox, tá vendo? Por quê? Porque tem que fazer toda a parte da estilização com CSS. Então você tem que continuar a vir aqui e pegar o restante. Ó. Step 1, né? Ó, passo 1, adicionar no HTML. Step 2, adicionar no CSS. Então eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Opa, foi muito. Aí. Ei, caramba. Ai, meu Deus. Calma aí que eu tô apertando o botão errado. Vamos lá. Aqui. Desce devagar para não errar dessa vez. Ctrl C, Alt Tab. Toda hora do Alt Tab aparece isso aqui. Vamos no CSS. E aqui no final, ó, depois do Media, eu vou colocar esse cara, dar um Ctrl S e vamos ver como é que tá lá nosso simulador. Ó, reparem que ele já tá alternando aqui, tá vendo? Ó? Só que a gente vai personalizar esse cara aqui, né? Porque ele tá muito grudado aqui, então... Voltando no código, eu vou vir no CSS. Lembra que eu criei lá uma div, uma classe aqui, ó, alternar tema, justamente para poder alinhar aquele cara ali, né? Então eu vou vir aqui, ó, onde está o switch, vou dar um ponto, alternar tema, abre e fecha, e aqui eu vou dizer que o meu text align vai ser right, ele lá pela direita, e o meu width, ou width, né, vai ser de 400 pixels, que é o tamanho da largura ali do container. Então ele já vem para cá. E por final, para ele sumir, se tá muito grudado aqui, a gente vai dar uma margem bottom, ou seja, margem na parte de baixo. Vou colocar 5 pixels. Ctrl S, olha lá, já ficou legal, né? Espaçado. E agora a gente vai fazer aqui os ajustes para quando a gente clicar, ele mudar o tema aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, reparem que tem esse azul e ele não combina nada com o site aqui, né? Com o simulador. Então eu vou mudar essa cor aqui. Vamos lá. No CSS, aqui, ó, input checked, ponto slider, né? Você vê que repete duas vezes. Então eu vou apagar essa cor, eu vou colocar 0F1118. É um escuro, um quase preto ali, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, Alt Tab, e quando ele estiver
no tema escuro ele vai ficar assim, ó. Então vamos partir agora para o JavaScript para poder funcionar a nossa função de alterar a cor do nosso simulador, né? Para isso eu vou acessar esse site, ó, That's an Egg, né? thatsanegg.com. Eu vou deixar o link na descrição. Traduzindo aqui, ó, isto é um ovo. Vou colocar em português, isso é um ovo. Ótimo. E o que esse artigo aqui do site fala pra gente? Crie seu próprio modo escuro usando JavaScript, variáveis, CSS e local storage. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu já li aqui, já entendi como que é feito. Então, eu vou descer aqui, ó. A primeira coisa que ele fala para fazer é criar variáveis, né? Então, eu vou copiar o código aqui, ó. Copiar, Ctrl C. Vou vir no nosso CSS. Eu vou vir aqui na parte do switch. Você pode colocar em outra parte, tá? Eu quero deixar assim para ficar um pouquinho mais organizado. Então, ó, aqui antes do alternar tema, eu vou colocar o ponto root e também esse data theme aqui, ó. Ctrl C. Logo abaixo. Isso são variáveis, tá, pessoal? Para quem não sabe, isso aqui são variáveis que a gente está criando dentro do CSS para poder usar daqui a pouco. Vocês vão entender como que a gente vai usar essas variáveis. Aí, ó, voltando aqui, ele explica como que usa as variáveis. Por exemplo, se você for usar no body color, em vez de você pôr a cor, você põe var font color. Se você voltar aqui, ó, font color, ele vai assumir essa cor aqui, tá vendo? E aí você pode usar essa mesma cor em diversos lugares do seu código. Vocês vão entender para que isso, porque aqui, ó, você está vendo que tem o mesmo nome de variável, font color, só que com outra cor. Isso é para poder alterar o tema ali quando a gente for testar. Então vamos lá. Aqui, ó, ele pede, não precisa fazer essa cópia aqui por enquanto, tá? Desse texto, porque a gente vai fazer adaptado para o nosso. Adicionar o botão de alternância. Eu também não vou fazer isso, só vou copiar o nome aqui, ó, e o input checkered e id checkered, porque a gente vai usar lá no CSS. Então, ó, eu vou adicionar esse id checkered lá no nosso que a gente copiou da W3C, ó. Ctrl C. Vamos vir no HTML. Nosso botão tá aqui, o nosso input, e eu vou colocar o id dele de id checkered. A classe que nós estamos utilizando é a switch. E aqui ele está usando a classe theme switch, tá vendo? É diferente, tem que ficar atento a isso, porque senão depois, mais para frente, vocês vão verificar que se a gente não ficar atento e não mudar lá no código, dá erro. Bom, e aqui ele tem o CSS que cria o botão aqui, ó. Só que a gente já fez, então não vou precisar copiar essa parte, tá? Então isso aqui a gente não precisa de nada disso. Aqui... theme switch também não precisa. Isso aqui é a imagem, isso aqui é o código, tá? É a mesma coisa, então não precisa. E agora sim, escrevendo a lógica no JavaScript. Agora aqui a gente vai ter que dar uma olhadinha com calma. Então vamos lá, ó. Eu vou copiar esse código, né, que ele tá aqui abaixo. Copiar inclusive os comentários, Ctrl C. Vou vir no meu JavaScript. E aqui em cima, ó, onde está, logo após as variáveis, antes das funções, eu vou adicionar esse código. Esse código aqui, o que ele está fazendo? Ó, ele está pegando o elemento lá da tela. Que elemento que ele está pegando, pessoal? Esse elemento aqui, ó, que é um checked box, né? Ele é um checked box, um toggle, né? Quando ele for clicado aqui, ele tem que fazer uma ação. E aqui eu estou pegando ele, só que lembra que eu mudei a classe lá, ó, tava theme switch, a nossa classe é a switch. Então, arrumem aí, ó, tá? Se você estiver fazendo passo a passo igual o que eu estou passando aqui, mudei o nome também. Então, mudei o nome. E aqui o que ele vai fazer? Vai fazer uma função que checa esse elemento, que é o toggle checked ali, né, o elemento da tela. Eu recebo ele aqui e verifico se ele está checado. Se ele tiver checado, quer dizer, se ele tiver pressionado para cá, eu quero que o meu tema seja o dark. Se não, o meu tema é o light, tá? E aqui, ó, eu tenho um evento que eu fico escutando essa ação ali do elemento, tá? Eu fico escutando isso aqui, ó. Quando ele mudar, eu sei que mudou. É isso que esse código está fazendo, certo? Bom, seguindo aqui, ó,
Agora eu vou armazenar as preferências do usuário para visitas futuras. O que seria isso? Ele usa aqui, ó, além das alterações que ele faz do tema, ele usa local storage, tá vendo? O que é local storage? É uma variável que fica armazenada, a grosso modo falando, no seu navegador. Por que que eu tenho que fazer isso? Para que toda hora que eu altere, imagina assim, ó, você alterou para o tema escuro. Aí você reiniciou a página. Quando você voltar, ele ainda vai estar no tema escuro. Você fechar o navegador e voltar, ele está no tema escuro, porque a sua preferência foi escuro. Ele salva no local, né, localmente falando, no navegador, aquela informação. E aí, se você der um reload nessa página, ele não vai voltar para o tema claro. E a gente vai ver isso aí na prática. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é copiar o código. Ctrl C. Vou vir aqui no meu JavaScript. Aqui no final, ó, vou adicionar ele. Então, ó, function switch theme e ele recebe o objeto lá da tela. Se ele estiver checado, ele vai mudar para dark, tá? O atributo dele para dark. Ele vai armazenar na variável local do navegador, né, local storage, que se chama theme, o valor dark. Se não, ele armazena na mesma variável, ó, na variável dataTheme, light, tá? E por final, ele seta aqui, ó, se cair no else, ele seta o theme como light, ó, theme light ou theme dark, dependendo da opção que tiver no atributo. Se o atributo tiver dark, a variável local do navegador vai receber dark. Se não, ele recebe light, tá? Vamos lá. Então, pessoal, vamos testar aqui, ó. Por enquanto, reparem que não está mudando nada. Por que não está mudando? Porque nós precisamos setar no nosso CSS as cores, né? Então, por exemplo, ó, eu vou dizer pro meu body aqui, ó, que eu quero que o background dele assuma essa cor aqui, ó. Só que aqui tá uma cor amarela, um laranja, né, ó. E eu vou mudar depois pro branco. Então, ó, por exemplo, como que eu vou dizer isso? Eu vou dizer que background color é igual a quem, ó. Como lá é uma variável, eu tenho que colocar var, entre parênteses, o valor dessa variável, tá vendo? Ó, var bgcolor, tá vendo? É assim que eu tenho que colocar. Só que aqui lá eu não copiei, tem dois tracinhos. Vamos lá e voltar aqui só para vocês entenderem, ó. Tem os dois tracinhos, porque variável declara dessa forma, tá? bgcolor. Então ele vai assumir essa cor, ó. FEC FEC 150. Vamos dar um Ctrl S e vamos atualizar. Aqui é o dark e esse aqui é o claro. Reparem que ele já está fazendo, ó. Só que eu vou mudar essas cores, né? Aqui é só teste. Eu peguei, é a cor que a gente pegou lá do site. Só que eu quero um branco. Então, no lugar do amarelo aqui, lá aqui no meu root, ó, eu vou colocar o branco. Então, FF, FF, FF. Ctrl S, Alt Tab, já tá branco. E aqui quando eu clico, ó, fica esse escuro aqui que eu também vou mexer, tá? Pessoal, esse vídeo já tá um pouquinho longo, já tá passando aí dos 13 minutos. Então, eu vou deixar para o próximo vídeo para poder explicar aqui como a gente finaliza, personaliza tudo e principalmente como deixar salvo para que quando a pessoa, por exemplo, ó, reparem, se eu clico aqui e eu saio, ó, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui numa aba nova, vou dar um Ctrl V. Só que repare, aqui tá escuro, ó. Quando eu entro nessa daqui, ó, ele tá claro. E o que eu quero? Que ele armazene essa informação. Se eu deixar escuro, quando eu entrar, tem que estar escuro. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.